Você já ouviu falar do caso do Pedrinho Matador? Um dos serial killers mais famosos do Brasil? Hoje vamos relembrar o caso dele e imaginar como seria sua condenação na China, um país com leis extremamente rígidas. Também vamos explorar um caso semelhante que aconteceu por lá. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais análises como essa. Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador, é considerado um dos criminosos mais emblemáticos do Brasil. Ele começou sua trajetória ainda jovem, quando tinha 14 anos, matando o vice-prefeito de sua cidade, acusado de demitir seu pai. Ao longo de sua vida, Pedrinho cometeu uma série de assassinatos, incluindo vinganças contra membros do crime organizado e outros presos enquanto estava encarcerado. Segundo relatos, Pedrinho matou cerca de 100 pessoas, sendo mais de 40 dentro de presídios. Apesar da alta quantidade de crimes, muitos deles foram justificados como vigilantismo, pois ele alegava matar apenas criminosos ou pessoas que considerava ruins. Pedrinho foi condenado a 128 anos de prisão. Entretanto, devido ao limite do cumprimento de pena no Brasil, ele foi solto após 34 anos. Ele voltou a ser preso por novos crimes e libertado novamente em 2018. Porém, em 2023, Pedrinho foi assassinado, encerrando aqui uma das histórias criminais mais intrigantes do país. Conhecido como? Pedrinho Matador no crime, né? Quantas pessoas você assassinou, Pedrinho? Umas 7 e pouco. Agora vamos imaginar como o caso do Pedrinho Matador seria tratado na China, um país conhecido por suas penas severas, especialmente para crimes violentos. Na China, o sistema prisional tem enfoque rígido na punição e proteção da sociedade. Crimes como assassinatos múltiplos e premeditados, mesmo que seja contra outros criminosos, não são tratados com piedade. A China aplica pena de morte de forma ampla para crimes graves, incluindo homicídios em série. Pedrinho seria condenado à execução devido ao alto número de vítimas e à natureza premeditada de seus crimes. Na China, a execução geralmente ocorre em pouco tempo após a condenação, usando métodos como injeção letal ou fuzilamento. Antes da execução, é comum que os criminosos cumpram períodos curtos de trabalho forçado em prisões. Diferentemente do Brasil, onde ele teve chance de liberdade após cumprimento do tempo máximo de pena, na China, Pedrinho dificilmente teria sobrevivido ao sistema legal do país. Você tinha uma relação com o demônio? Tinha. Com o satanismo? Agora vamos a um caso semelhante ao que aconteceu na China. Entre 2005 e 2006, Gang Rumble, um homem de 33 anos, sequestrou e assassinou pelo menos 6 crianças e adolescentes. Ele também foi acusado de abusar sexualmente das vítimas antes de matá-las. Gong foi preso após a polícia encontrar evidências de seus crimes em sua casa. Gong foi condenado à pena de morte em 2006. Sua execução ocorreu poucos meses após o julgamento, um reflexo da rapidez e severidade do sistema penal chinês para crimes hediondos. Este caso é um exemplo de como a China lida com os assassinos em série, ou seja, sem margens para reabilitação e com foco na proteção da sociedade. Das 100 pessoas que você assassinou, quantas de fato mereciam morrer? Agora você me pegou agora porque eu acho que quase todos. E aí, pessoal, o que vocês acharam? O sistema chinês é justo ou severo demais? Será que, com leis parecidas, o Brasil seria um país mais seguro? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e me diga qual outro caso você quer ver por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima!